Bom, estudos para concursos, só que não. Só que sim, né? É Lei Seca TJ São Paulo. Na Lei Seca TJ São Paulo, agora dos capítulos da Lei 10.261, o capítulo de deveres, proibições e responsabilidades, agora responsabilidades. As responsabilidades começam no artigo 245, vai até o 246, 247, 248, 249, 250 e só, né? O 250 tem 3 parágrafos extras. O 250 fala da responsabilidade administrativa, o 249 fala de quem é responsabilizado, o extra de responsabilização, o 249 fala de casos extras, o 247 fala de casos de indenização da fazenda, o 246 fala do funcionário que adquirir materiais do jeito errado e o 245 é o básico. 245, começando das responsabilidades, o funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a fazenda estadual por dolo ou culpa. Ou seja, não precisa ser proposital. Pode ser por culpa que ainda é responsabilizado, devidamente apurado. É claro que a responsabilização por culpa ela é mais, como é que se diz, mais amena, mais fraca do que a por dolo. Por exemplo, o exemplo de mais amena é simples que, num caso de dolo, o carinha seria reclusão, ele seria preso. Mas no caso de culpa, ele teria apenas uma detenção, né, que é aberto ou semiaberto. Próximo, parágrafo único, caracteriza especialmente a responsabilidade. Daí, esses aqui caem bastante nas provas do TJ, pelo que eu entendo, a caracterização especialmente a responsabilidade. Daí tem 4 coisas de responsabilidade especial. O funcionário é responsabilizado especialmente pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidades ou não prestar contas ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis. Tem que ser tudo nas formas das leis, né? Regulamentos, regimentos, instruções e ordens. Ou seja, o funcionário está responsável por tudo que ele ter em sua posse durante o seu trabalho. Valores e objetos, sacou? Segundo, o funcionário responsável especialmente, eu queria na verdade entender o que significa especialmente. Especialmente pelas faltas, danos, avarias e qualquer outros prejuízos que sofrem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos ao seu exame e fiscalização. Também conta o exame e fiscalização. Ou seja, você tem que cuidar das coisas. E se você é responsável por elas, você tem que saber quem ferrou com aquele computador. Quem quebrou o computador? Você tem que saber, né? Caracteriza especialmente responsabilidade pela falta ou inexatidão das necessárias averbações, ou seja, contagens. Averbações ou dinheiro, né? Averbações, contagens, tirar o dinheiro, pegar o dinheiro, nas notas de despacho e guias e outros documentos de receita ou que tenham com ele relação. Você não pode fazer erros nas coisas contábeis. Você tem que corrigir essas coisas imediatamente se você descobrir um erro. E o próximo e último, responsabilidade especial. Caracteriza especialmente a responsabilidade por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual, né? Isso aqui eu vi várias pessoas comentando essa aqui, mas é muito estranha. 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais regulamentares, tipo, né, isso aqui é contrabando, um contrabando estranho, será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto de seu vencimento ou remuneração. Essas leis de regulamento de como as coisas são adquiridas, elas servem, lá está escrito no CADIM, né? Servem para ser tudo justo e ser legal. Continuando, 247. Nos casos de indenização, é a fazenda estadual, ou seja, está responsabilizado, está indenizando. O funcionário será obrigado a repor de uma só vez, a importância de prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada dos prazos legais. Você tem que, quando faltar dinheiro que tinha que ter entrado, você é obrigado ser obrigado a repor de uma só vez esse dinheiro. Próximo, 248.
fora dos casos incluídos no artigo anterior, que são a indenização à fazenda estadual de recolhimento. A importância de indenização que estava falando poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Ou seja, né, nos casos de 47 é de uma só vez, mas fora dos 47 pode fazer lá um acordozinho para ser indenizado tirando uma porcentagem do valor do que o carinha recebeu, né? Uma 10ª parte. Parágrafo único, no caso do item 4 do parágrafo único do artigo 245, não tem havido má-fé. O 4 é o que houver erro de cálculo ou redução contra a fazenda, ou seja, não teve má-fé nesse erro de cálculo e que causou ou que causou a redução contra ela. Não teve esse má-fé, ela será aplicada uma pena de repreensão e na incidência de suspensão. Ou seja, eles são, né, como é que se me diz, a menos contra esse carinha nesses casos aqui, apesar de ter uma responsabilidade especialmente responsabilizado. O 249 será igualmente responsabilizado o funcionário que fora dos casos especialmente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos cometer a pessoas estranhas as repartições o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. 250 a responsabilidade, quer dizer, o carinha que faz outras pessoas fazerem coisas ruins, elas também responsabilizadas, né? Na verdade, acho que eu falei errado, né? Vamos ler de novo. 249 será igualmente responsabilizado. Quem? Funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis. Estão fora. Regulamentos ou regimentos. Cometer as pessoas estranhas às repartições, ou seja, a pessoa que deu a uma pessoa fora da repartição, ou seja, fora do poder público, um estranho, o desempenho de encargos que lhe competirem a seus subordinados. Ou seja, uma pessoa tem um poder de um cara em comissão, direção, assessoramento, ele tem o poder de delegar alguns deveres, uns trabalhinhos, né, lá para os estagiários e outros caras. Daí, estão subordinados deles. Daí, isso aqui é normal, é outra relação de trabalho. Só que, não pode dar esse poder para qualquer pessoa. Pode dar para outra pessoa, tem que ser só as pessoas do poder público. Entendeu? Me confuso isso aqui, né? 250, responsabilidade administrativa não exime o funcionário de responsabilidade civil ou criminal. Essa coisa de responsabilidade sempre aparece toda hora, né? Os comentários sempre do professor. Tipo, ele fala lá, o carinha conseguiu se salvar na administrativa, mas daí ainda tem, já que como ela é independente da criminal e civil, os processos, se ainda tiver um processo criminal ou civil contra esse cara a partir desse processo, nesse caso, não, eles ainda vão estar lá. Eles vão estar lá. É claro que depois que você terminar o administrativo e se salvar, você pode pedir uma intervenção, né, que vai afetar um pouco as decisões dos outros, mas elas não terminam. Elas continuam. O exime a responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber. Nem o pagamento de indenização a que ficar obrigado na forma do 247 e 248, que fala das indenizações, né? O 248 de em 10ª parte e o 247 de uma repor de uma só vez. O exame de pena disciplinar em que ocorrer. Súmula 1. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Súmula 2. Será reintegrado ao serviço público no caso que ocupava no cargo em que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas o servidor absolvido pela justiça, mediante simples comprovação de trânsito. Daí essa coisa que o professor sempre comenta é a reintegração, né? Eles falam lá e mandam o carinha que quer dizer, eles colocam outros nomes de outros tipos de integração que as pessoinhas do serviço público passam. Quando uma pessoa sai do serviço público por uma pessoa que foi reintegrada, que é o caso aqui, ela fica em disponibilidade. Bom, aqui no caso é um reintegrado. Um reintegrado é uma pessoa que foi demitida, saiu do serviço público por causa que começou uma responsabilidade administrativa e judicial. Mas foram descoberto que ele foi absolvido. Daí ele ganha o direito de voltar ao trabalho, mediante simples comprovação do trânsito julgado da decisão que negue a existência de autoria ou de fato que dê origem à sua demissão. Para terminar, a súmula 3, o processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado de autoridade competente para aplicar pena.
processo administrativo, guardar a decisão judicial, né? Na verdade, eu não entendo isso aqui, eu vou ter que ver depois melhor a explicação.